Hoje a nossa aula de número 13, o título da nossa aula é Prisão e Julgamentos de Jesus. Então nós vamos continuar estudando a Semana Santa, a partir do dia que nós paramos no início da quinta-feira. Então hoje nós vamos ver a longa quinta-feira, os acontecimentos dessa quinta-feira que culminaram com a prisão e com os julgamentos de Jesus. Esse é o nosso tema de hoje. Então a nossa aula hoje vai cobrir um período de mais ou menos 35 horas da vida de Jesus, desde a manhã de quinta-feira até amanhã de sexta-feira. É mais ou menos o período que nós vamos estudar. Antes, porém, eu quero que a gente esteja recapitulando de maneira breve aqui, para a gente não perder o fio da meada, o que aconteceu na aula passada, quando nós começamos a estudar a Semana Santa. Vocês se lembram ainda? Se lembram? Estão com tudo fresquinho na cabeça? Vamos lá? Semana Santa. Qual o primeiro dia? Domingo. Esse domingo é chamado de domingo de Ramos. Por quê? O que aconteceu nesse dia? Lembram? É o dia da chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Para a gente sintetizar o que aconteceu, Jesus está vindo do Monte das Oliveiras e ele está vendo a cidade de Jerusalém, uma paisagem linda, ele tem uma vista panorâmica da cidade de Jerusalém, uma cidade que à época era uma cidade muito mais bonita do que é hoje, mas Jesus ele está aos prantos. Jesus está chorando compulsivamente à vista daquela cidade, porque enquanto ele vê Jerusalém, ele vai tendo flashes, não é isso que a gente contou, do que aconteceria com a cidade daí a alguns anos. No ano 70 depois de Cristo, a cidade foi arrasada, assim como profetizou Jesus. Os exércitos romanos cercaram a cidade, fizeram trincheiras, não conseguiam vencer os 3 muros da cidade de Jerusalém. Os revoltosos resistiram. Enquanto foi possível, os romanos usaram como estratégia, então, impedir o suprimento de entrar na cidade, alimento, água. A fome foi apertando lá dentro. Flávio Josefo fala que as pessoas estavam roendo as sandálias de fome, que algumas mães, vendo que os filhos teriam uma morte terrível de fome, preferiram sacrificar os seus filhos antes para não vê-los padecer, né, morrer de fome. Então, uma época terrível que, quando os exércitos romanos invadem a cidade de Jerusalém, já irados, depois de tanta resistência, tantos meses, né, que aquela batalha se processou dessa maneira, eles procedem uma grande matança. Mais de 100 mil judeus foram mortos, né? Jerusalém foi completamente destruída. Tudo isso, então, Jesus via, né, naquele dia. Mas enquanto Jesus vai descendo o Monte das Oliveiras, a multidão vai aclamando Jesus como o rei que vem, o Messias esperado, né? Hosana, bendito o rei que vem. E o povo tirava galhos das árvores, ramos das palmeiras e sacudiam. Daí o nome que vai entrar para a história como sendo Domingo de Ramos. Nesse dia Jesus chega até o monte do templo, entra no templo, a tudo observa e retorna para dormir na região de Betânia ou no Monte das Oliveiras, como ele passou a fazer todos os dias da semana. Esse foi o domingo, não é isso? Segunda-feira, lembram o que aconteceu na segunda? Jesus acordou cedo com seus discípulos. No caminho, ele viu uma árvore frondosa, uma figueira, estão lembrando, né? Só que ele não encontrou figo nenhum na árvore, então ele amaldiçoou a figueira, falando: ninguém jamais coma fruto de ti. Ele prossegue até a cidade de Jerusalém e dentro do templo ali ele encontra cambistas, vendedores, gente negociando, trapaceando, e Jesus, ele então, tomado de um zelo extremo
pelas coisas de Deus, ele expulsa aqueles cambistas, ele derruba aquelas mesas, moedas, os animais, naquele ato que é chamado como purificação do templo. Isso tudo aconteceu na segunda-feira. Jesus retorna para dormir no Monte das Oliveiras. Terça-feira de manhã, de novo, acordam, estão em direção a Jerusalém, quando observam aquela árvore. Lembram? Do dia anterior, ela estava completamente seca. Os discípulos se assustaram, né, com o poder. Jesus falou: olha, vocês estão assustados, se vocês tiverem fé, né, poderão fazer muito mais do que isso. Mas qual é o real significado disso, né? A figueira secar. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? A gente foi entender um pouquinho depois, quando Jesus entra no templo, e ali vários embates, várias pessoas já organizadas pelo Sinédrio tentam pegar Jesus de alguma maneira. Eles estavam querendo criar a oportunidade para prendê-lo, que ele caísse numa armadilha, falasse uma coisa que o colocasse contra a opinião pública. Mas nós vimos que aconteceu o contrário. Jesus contou uma parábola para eles, a parábola dos lavradores maus, e foi, na verdade, Jesus que pegou eles desprevenidos. Pela parábola dos lavradores maus, aquela parábola, lembram dos servos que receberam uma lavoura e eles tinham que dar os frutos, mas eles não deram, pelo contrário, né? Eles maltrataram os funcionários do dono da lavoura e depois acabaram por matar até o filho do dono da lavoura. O que nós aprendemos com aquela parábola, gente, de Jesus, dos lavradores maus? Que nós, na verdade, não somos donos de nada. Não somos donos de nada. Acreditamos que somos, que conquistamos, né? Na verdade, nós somos arrendatários. Deus tem nos dado a posse de muitas coisas, mas a posse de tudo que Deus tem te dado, seja recursos intelectuais, seja potencialidades físicas, potencialidades emocionais, conhecimento, recursos financeiros, tudo isso Deus tem nos dado como ferramenta para a gente produzir fruto. E o que a história nos fala é o seguinte, que se frutos não forem produzidos, o negócio vai ser passado para quem produza. E foi isso que aconteceu com a figueira. Então a gente entendeu, a figueira não produziu frutos, né? O que não produz frutos é secado. Então essa terça-feira foi uma terça-feira de embates. O Sinédrio queria arrumar uma desculpa para pegar Jesus. Mas enquanto esses debates aconteciam, enquanto esses embates aconteciam, lá dentro do Salão das Pedras Polidas, no Sinédrio, alguém do grupo de Jesus procurou as autoridades do Sinédrio para fazer uma proposta de traição. Era Judas, um dos 12, se propôs a entregar Jesus e recebeu o preço por isso, o preço de 30 moedas de prata. Essa foi a terça-feira da Semana Santa. Quarta-feira, Jesus dormiu, acordou, e o que aconteceu na quarta-feira da Semana Santa? Aí tem gente que está lembrando, hein? Aconteceu nada, não é isso? É claro que aconteceu alguma coisa. Jesus saiu de lá e foi para dentro de Jerusalém, como ele foi todos os dias durante a semana, e lá ele ensinou o povo, com certeza, mas os evangelhos não fazem nenhum registro especial. Por quê? Porque o Sinédrio já tem o que ele quer. O Sinédrio já tem um pacto de traição. O Sinédrio só precisa esperar a hora certa que o traidor iria indicar, o melhor momento para que Jesus fosse preso sem causar tumulto, constrangimento público. Então o Sinédrio não promove embates e a gente não vê aí na quarta-feira nenhum fato relevante. Quinta-feira, então, é o tema da nossa aula de hoje, aula de número 13, prisão e julgamentos. Vamos lá? Todo mundo preparado? Quinta-feira, eu terminei a aula passada, dizendo que quando Jesus ele abre o olho na manhã de quinta-feira, só ele sabe que ele tinha acabado de dormir a sua última noite de sono. E a gente precisa começar a pensar por aí, porque Jesus sabe disso, mas os discípulos que estão ao seu redor não sabem que aquele era
Aquele era o último dia, aquele eram os últimos momentos. Imagine só, se fosse dado para qualquer um de nós a oportunidade de ter esse conhecimento, se você soubesse que você está vivendo as últimas horas do seu dia, da sua vida, o que você faria? Já pensou nisso? O que você faria? São as últimas horas da sua vida. Você pode fazer qualquer coisa, escolhe alguma coisa para fazer. O que você vai fazer? Orar? Não sei, eu acho que tem gente que vai passear. Tem gente que vai querer encontrar com alguém que não vê há muito tempo, falar algumas coisas, fazer algumas confissões, revelar alguns segredos. São muitas possibilidades, não são? Eu não sei o que você faria. Mas Jesus, naquela manhã de quinta-feira, ele chamou 2 dos seus discípulos, que faziam parte do núcleo mais próximo dele, portanto, 2 pessoas de sua absoluta confiança, Pedro e João, e encarregou eles de uma missão. Aquele dia era o dia que se celebraria a festa da Páscoa, e que deveria ter a ceia da Páscoa. E essa ceia precisava acontecer em Jerusalém. Mas eles não tinham um lugar, uma base de apoio em Jerusalém. Vocês já perceberam isso. Ele todo o tempo ele vai para Jerusalém e volta. Então Jesus encarregou esses 2 discípulos de achar esse lugar para que eles fizessem a ceia. Eu imagino que vai ser uma tarefa muito difícil, porque o grupo de Jesus não são 2 ou 3 pessoas, não é qualquer lugar que vai caber. Nós temos 12 apóstolos, nós temos alguns discípulos juntos, não sabemos mais quantos são, o número já reduziu bastante, mas nós temos alguns discípulos juntos, e nós temos as mulheres também, que nós sabemos que acompanham Jesus em todas as suas viagens e que estão acompanhando Jesus desde que ele saiu da Galileia e vem se aproximando de Jerusalém. E a cidade está extremamente cheia, está lotada. Eu não sei se vai ser fácil essa missão desses 2. De última hora, arrumar um local, precisa ser um local já preparado. Jesus dá a seguinte dica para esses 2. Pedro e João, vocês vão entrar na cidade. Quando vocês virem um homem carregando um cântaro de água, vocês se aproximem desse homem e perguntem: aonde que o meu Senhor vai celebrar a ceia? E esse homem vai mostrar para vocês um local e vai nos autorizar a fazer os preparativos da ceia lá. Simples, né? Simples demais, não é? Você veja, eles não tiveram que trabalhar, esforçar, alugar, contratar, né? Olha, não que nós não tenhamos que nos esforçar pelas coisas, mas é incrível, né? Como as coisas de Deus são simples, né? Quando tem que ser, Deus prepara os meios. Olha só, gente, que situação, né? Mas a dificuldade aparente que algumas pessoas podem achar é numa cidade que está superlotada, talvez nós tenhamos aí mais de 400 mil pessoas dentro de Jerusalém, achar a pessoa certa, um homem carregando um cântaro de água, algo que deveria ser mais ou menos comum, pelo menos na nossa imaginação, não é? Você acha que vai ser fácil achar esse homem? Não, olha a simplicidade de novo de Jesus entrando em jogo aí. Isso foi a tarefa mais simplória do mundo, sabe por quê, gente? Na cultura dos judeus, essa tarefa de ir no poço buscar água é uma tarefa feminina. Os homens não faziam isso. Então, não seria difícil, mesmo na cidade superlotada, chamaria atenção um homem carregando um cântaro de água. Mas não era um homem qualquer, era o homem certo. Era o homem que tinha o espaço. E lá eles foram, fizeram do jeitinho que Jesus orientou, acharam um homem, e o homem falou assim: pois não, eu tenho espaço sim, vem cá. E mostrou o espaço para eles e cedeu. Então, nessa quinta-feira, algum tempo depois, certamente, os discípulos, acompanhados de Jesus e toda a comitiva, eles chegam a esse espaço onde será celebrada a última ceia. É assim que ela vai entrar para a história, com esse nome. E esse espaço, ele é chamado aí na tradição cristã de cenáculo.
Já ouviram esse nome? Cenáculo. É simples. Cena significa jantar. Então, cenáculo nada mais é que uma sala de jantar. Hoje, os turistas lá em Israel são levados nesse ambiente aí. Tá? Um salão grande, com uma arquitetura bacana, interessante. E esse local é apresentado como uma possibilidade de onde tenha sido celebrado a última ceia, seja o local descrito nos evangelhos. Entre nós aqui, acho que não existe a menor possibilidade desse aí ser o local certo, né? Acabamos de conversar aqui que 70 anos depois de Cristo, portanto 40 anos depois do acontecido, a cidade de Jerusalém foi completamente destruída. Não acho que tenha sobrado nenhum local. E ainda que tenha sobrado, quem depois de séculos poderia achar, foi aqui que celebrou, né? Então, não acredito que o local tivesse assim, nada de tão especial para que pudesse ser facilmente identificado depois. Especial mesmo é o que vai acontecer lá dentro, tá? A ceia está preparada. Alguém deve estar pensando aí, mas quem preparou essa ceia? Será que Jesus organizou um buffet também, né? Contrataram os serviços? Eu penso, gente, que, para mim, tá? Nunca li isso em lugar nenhum, mas eu penso que, por que não as mulheres podem ter preparado essa ceia? As mulheres que acompanham Jesus nessa viagem. Estou falando isso porque, tradicionalmente, na imaginação cristã, quando a gente pensa na última ceia, a gente pensa Jesus e os 12. Só ele, aquela mesa, Jesus e os 12. Mas da ceia podem ter participado muitas outras pessoas, além dos 12. O grupo poderia ser muito maior, poderia envolver aí as mulheres e outros discípulos também. Em nenhum lugar fala que só estavam os 12, tá bom? Logo no início, quando eles chegam no cenáculo, ainda fazendo os preparativos para a ceia, a primeira surpresa. Conversávamos aqui há pouco sobre o quanto os judeus levam a sério os ritos de limpeza, de higiene antes das refeições. Sabemos, por causa de uma outra aula, que a mesa dos judeus não era essa mesa que a gente está acostumado nos dias de hoje, essa mesa greco-romana, que a gente se senta numa cadeira, né? As mesas da época eram como se fossem divãs, puffs bem grandes, que as pessoas se deitavam mesmo em cima deles. Então, tanto as mãos quanto os pés, eles iam para a mesa. Então, existia todo um ritual de limpeza, né, chamado de lava-pés, antes que as pessoas pudessem participar, então, de um jantar. Só que quem deveria lavar os pés das pessoas era um servo, um escravo. Essa era uma tarefa, já falei isso para vocês também em outro momento, era uma tarefa muito humilde, muito humilhante, de forma que se o pior escravo da casa, o pior servo, deveria fazer essa função de lavar os pés dos outros. Só que o grupo de Jesus não tem servos. Não é verdade? Vocês já viram algum escravo andando junto com Jesus aqui, encarregado dessas funções? Então, eu acredito que pode ter acontecido nesse momento até um certo, assim, burburinho assim, entre eles. E agora? Quem que lava o pé de quem? Como é que vai? Cada um vai lavar o seu? Como é que funciona isso? Eu acredito que pode ter havido essa conversa. Eu sei que o fato é que Jesus toma a dianteira, uma ação completamente surpreendente. Ele tira a roupa de cima, vai imaginando, porque é isso que está escrito, que ele tirou a roupa de cima, ele vai ficar só com as roupas de baixo, ele se enrola numa toalha, e agora ele providencia a bacia, né? Eu fico imaginando os discípulos já se acomodando, sentados, e Jesus passa a lavar os pés daqueles homens. Alguém já viu essa cena? Uma pessoa lavando o pé de outra, reproduzindo isso que Jesus fez? Alguém já viu? Já. E eu já vi uma vez. Eu confesso que eu fiquei constrangido. É uma cena muito humilhante. Foi num culto. O pastor parou
a atividade religiosa normal, chamou alguns anciãos da igreja, os presbíteros, os assentou na cadeira, pediu que eles tirassem o sapato e a meia na frente de todo mundo ali, e ele se ajoelhou diante daqueles homens e lavou os pés deles. É muito constrangedor, gente. É muito constrangedor. O que Jesus fez, assim, é difícil criar um exemplo para a gente poder compreender a atitude de Jesus. Mas eu fiquei pensando nisso hoje, tentando fazer uma comparação aqui com alguma coisa dos nossos dias. Tenta imaginar assim, um homem muito rico e muito importante, o dono de uma grande empresa. Vamos pensar assim, o dono da Microsoft. Quem que é? Bill Gates chega na empresa, né, uma manhã, de terno, gravata, bem alinhado, bem vestido, e quando ele está passando por um corredor, antes de ir para a sala dele, ele vê ali um faxineiro, um auxiliar de limpeza, que teve que paralisar o que estava fazendo, porque descobriu que o vaso sanitário estava entupido. Está entendendo? Está entendendo? E aquele homem está ali, tentando desentupir, aquele homem está meio jogado ali naquela situação, debruçado ali no banheiro, sobre o vaso, e o Bill Gates olha aquele negócio ali, e ele se aproxima, o homem está todo constrangido de ter que fazer aquela tarefa ali, e o Bill Gates fala, você está muito apertado, você já terminou de lavar tudo que você tinha que lavar? Ele falou, não, eu tive que paralisar para fazer isso. E o Bill Gates fala assim, então pode deixar que eu faço isso aqui. Você continua varrendo o chão, mas deixa que eu vou desentupir o vaso. O Bill Gates começa a tirar a roupa. Tenta imaginar, ele tira a gravata, tira o paletó, tira a camisa, fica quase que seminu ali, né? Puxa a calça para cima e ele se debruça ali no vaso. Você consegue imaginar a situação? Consegue? É uma viagem completa, não é? Qual a chance disso acontecer? Mas nunca, não é verdade? Nunca. É mais ou menos o que Jesus está fazendo aqui, gente, se a gente colocar aqui dentro da cultura da época. E aí, quando Jesus lava os pés deles, Jesus fala assim, olha, eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Agora, eu estou dando exemplo a vocês. Façam a mesma coisa. Eu, que sou o Senhor e Mestre, fiz isso. Como exemplo, façam a mesma coisa. Jesus está dando um exemplo, né, um ensino aqui sobre humildade, né, sobre serviço, sem comparação, gente. Qualquer um de nós, nenhum de nós aqui é snob, estrelinha, nada disso não, mas qual de nós, né, pararia a sua atividade para assumir a função mais servil do outro, né? Entre aspas, a menos importante, a mais humilde? Quem faria isso? Qual de nós? Então, Jesus ele deixa esse ensino impressionante para os discípulos. A liderança de Jesus, Jesus é um grande líder, mas a liderança de Jesus é uma liderança de serviço. Uma liderança de serviço. Uma liderança que serve. Essa é a grande característica dos líderes que se espelham em Jesus. Os líderes que se espelham em Jesus não são autoritários. Pelo contrário, eles são capazes de servir os liderados para que os liderados possam exercer bem as suas funções. E fica mais impressionante o que Jesus está fazendo quando você imagina que, entre aqueles pés ali, existe um pé que Jesus até vai ter um certo prazer de lavar, né? Um pezinho cheiroso, de alguém que ele tem carinho, ele lava aquele pezinho, cuida bem, a unha está cortadinha. Mas no meio daqueles pés ali, tem também o pé de quem? O pé do traidor está ali no meio. Já pensou nisso? O pé de Judas está ali. Esse é aquele pé, não é? Que se sou eu lavando, na hora que eu chego nele, eu falo, agora você vai vir comigo, né? E eu torço aquele pé. Então, quando a gente pensa em humildade, em serviço, às vezes é muito fácil fazer isso para as pessoas com quem você tem admiração, carinho. Nem para eles não é fácil, para falar a verdade, né? Mas a gente ainda faz, para um parente, para um chegado, para um amigo. Agora, você servir com humildade a pessoa que te trai,
E esse exemplo nós temos que guardar para a nossa vida, né? Esse exemplo de Jesus. E essa cena causou tanto constrangimento entre os discípulos que, na hora que Jesus se propõe a começar a lavar, aquele apóstolo, né, para frente, atrevido, ele fala: o quê? Você lavando meu pé? Jamais! Eu não vou deixar você lavar meu pé de jeito nenhum. Quem que seria capaz de falar isso para Jesus? Pedrão, né? O único, né? E eu não vou deixar você lavar meu pé de jeito nenhum. Quando ele fala isso, Jesus fala: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Você não está do meu lado. Aí Pedrão, que é sempre um extremo para o outro, né? Ele exagera para o outro lado. Então não lava só o meu pé, não. Lava a cabeça, lava o corpo, vai me dar um banho completo, né? Olha o Pedrão, né? E Jesus aproveita todas as oportunidades. Jesus fala para ele: Pedro, vocês já estão limpos. Não é necessário lavar mais que o pé. Vocês já estão limpos. Jesus não está falando do corpo mais. Olha, agora ele já está falando da alma, né? Ele já está falando do coração daqueles apóstolos. Vocês já estão limpos, mas nem todos. Está vendo? Jesus sabe que ali tem um pé que está sujo e um coração também que está sujo. E ele está se referindo claramente ao traidor. Terminado esse momento, quando eles já começam a se acomodar para a ceia, Jesus ele se entristece de uma tal maneira, eu creio que ainda na mente dele aquela última frase, que nem todos ali estavam limpos, que ele resolve abrir o jogo então agora com os apóstolos. Ele olha para eles e fala assim: olha, que coisa, né? Tem no meio de vocês aqui um que vai me trair. Um de vocês aqui vai me trair. Qual que será a reação dos apóstolos, hein? Se eu falo para vocês aqui, ó, nessa sala, hoje na turma aqui, ó, nessa turma aqui, tem um aluno aqui que eu sei que fala mal do professor, aí nas redes sociais. Qual que é a reação? Todo mundo já começa com assim, olhando para o lado. Será que é você, né? Será que é... Você tem cara de que fala mal do professor. Será que é você? Qual foi a reação dos apóstolos? Se você tivesse junto, aquele grupo que 3 anos de comunhão, andando, dormindo, acordando, viraram mais que amigos, né? O relacionamento deles era incrível. E um dali vai trair. Como é que você imagina essa cena? Se você pudesse tirar uma foto assim, nesse momento, imaginou? Então veja se a foto que você desenhou aí na sua cabeça, se está parecido com a captação que Leonardo da Vinci fez desse momento. Essa pintura, né, a última ceia de Leonardo da Vinci, retrata na visão do pintor exatamente o momento em que Jesus anuncia: um de vocês vai me trair. Observe então como é que Leonardo da Vinci imaginou a reação dos apóstolos. Vamos lá? Vejam, tem um ali, próximo de Jesus, que chegou a perguntar para Jesus e levantou o dedo: serei eu? Por acaso sou eu que vou te trair? Perceberam isso? Outros 3 aqui, ó, no final, eles começaram a conversar entre eles. Quem você acha que é? Não é? Será mesmo um traidor entre nós? Não acredito. Vocês estão vendo aqui a reação? Né? Tem um aqui, ó, que está fazendo um gesto, né, de inocência, um gesto universal de inocência. A pessoa coloca a mão no peito, ela é um gesto de inocência. Eu não. Eu, com certeza, não serei eu. Do lado de cá, nós temos também João e Pedro conversando a respeito do que Jesus acabara de dizer. Esse não é só apenas a imaginação do artista, mas a reprodução do que o Evangelho nos conta. Que na hora que Jesus fala isso, Pedro chama João, né, em particular, fala: João, você que é o discípulo amado, pergunta para ele quem que é, né? Descobre mais coisas, né? Futrica isso aí para ver se você não tem mais informação. Então, é Pedro e João conversando aqui a respeito desse fato. Muito bem. Você deve estar me perguntando até como é que eu sei que é Pedro e João que estão conversando ali, né? Sabem por quê que eu sei?
Porque Leonardo da Vinci, para fazer essa pintura, que não é uma tela, tá, gente? Isso é uma parede que foi pintada no refeitório de uma igreja na Itália. É enorme, né? Tem, salvo engano, 6 metros de comprimento. Para fazer essa pintura, ele fez os esboços primeiro, ele desenhou os rostos. E nesse esboço ele colocou o nome de cada um dos 12 que ele estava pintando. Esse esboço, acreditem, foi achado séculos depois da pintura, né? E por causa disso, hoje nós podemos entender, na percepção de Leonardo da Vinci, quem que é cada um deles ali. Vocês estão vendo a foto da pintura original. Eu vou colocar uma outra aqui, com tons mais vivos, para a gente poder agora conversar um pouco mais e entender sobre ela. Quem vocês acham que é Judas aí? Quem será, hein? Quem será Judas? Levantando o dedo? Então vamos ver. Olha uma dica aqui para a gente descobrir quem que é Judas. Observem que quando Jesus fala assim, alguém que vai me trair, existe um movimento em direção de Jesus. Os apóstolos se aproximam de Jesus no intuito de quê? Saber mais sobre esse fato, tá? Alguns não estão se aproximando de Jesus, mas estão conversando entre si sobre isso que Jesus acaba de falar. Agora, tem um dos apóstolos que, ao invés de aproximar de Jesus, ele se afasta. Quando Jesus fala, alguém vai me trair, ele já se sente culpado, ele sabe que é ele. Então, o que ele faz? Na perspectiva do pintor, ele se afasta. Quem que é, então? Judas, então, é esse de camisa vermelha, né, com uma túnica azul por cima, e alguém observou aí, muito detalhista, que ele tem um saquinho na mão. Observaram? Né? Alguém conseguiu ver isso aí. Realmente, ele tem um saquinho na mão. Esse saquinho seria, na imaginação de Leonardo da Vinci, um saquinho de dinheiro, né, com as 30 moedas que ele recebeu. É claro que ele não levou isso para a mesa, né? Mas o pintor tentou caracterizar. Gente, essa aí é uma das telas mais conhecidas do mundo, mais famosas. Não é uma grande obra de arte, né? Leonardo da Vinci era muito sortudo. Ele pintou a Mona Lisa, deu uma sorte danada, depois foi pintar outra coisa e ficou famoso, né? Mas o que a obra tem assim, de impressionante são esses detalhes que a gente está falando, as expressões de cada um, a reação a um momento tão importante, tão delicado. A indicação de um traidor é sempre um momento muito delicado na vida de qualquer pessoa. Além disso, o que a gente pode ver nessa pintura é só a imaginação das pessoas. Então, assim, quem gosta lá do Código da Vinci, quem viu o filme, quem leu o livro, nossa, tem um código por trás dessa obra, tem um conhecimento oculto. Não tem nada, gente, não tem nada disso não, só tem a imaginação, né, do pintor. Então dizer que, do lado de Jesus tem uma mulher, não é um apóstolo, é uma mulher, e essa mulher é uma amante de Jesus, é Maria Madalena, com quem ele teve um filho, e entre Jesus e essa mulher tem um formato de um cálice, que é fertilidade. Aí não, né, gente? Aí é viajar demais, não é? Então, assim, Dalbrau é um grande escritor, gente, mas é um romance, é uma literatura, né? Daí a você querer criar teorias em cima disso, não dá realmente, né? E vocês já sabem o mistério, o suposto mistério aí do homem com feições mais femininas, não é? Quem que é? Você já sabe. Quem que é? João, né? Então, a pessoa que está do lado de Jesus, que vai dizer, é uma mulher e tal, é a forma como o discípulo do amor, o discípulo amado, João, ele foi pintado durante o Renascimento, sempre com feições um pouco mais femininas. Então, com certeza, Leonardo da Vinci não pintou uma mulher do lado de Jesus, ele pintou foi João. Tanto é que está lá João conversando com Pedro, né, a respeito dos últimos, do que Jesus tinha acabado de falar. Tão interessante que
João faz o que Pedro insinuou. O Evangelho nos diz que João, ele se reclina sobre o peito de Jesus e pergunta: quem que é? Conta para mim, quem que é? A curiosidade humana, né? Eu fico só imaginando se o Leonardo da Vinci, em vez de pintar o momento que Jesus fala que tem um traidor, pinta o momento seguinte, em que João está deitado no peito de Jesus. Aí pronto, né? Aí que ia dar pano para a manga. Mas o fato de João se debruçar sobre o peito de Jesus também não tem estranheza nenhuma nisso, se você considerar a mesa da época, como eu já mostrei para vocês, né? Aquele divã, estão todos deitados, João está do lado de Jesus. Então, quando ele reclina a cabeça, ele encontra o peito de Jesus e ele faz a pergunta, né, que todo mundo quer saber. E Jesus responde. Jesus responde para João. Jesus fala: o traidor é aquele que está metendo a mão no prato comigo. É assim que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram a resposta de Jesus. Tem uma pequena diferença no evangelho de João. Então, Jesus teria dito nos evangelhos sinóticos: o traidor é aquele que está comigo com a mão no prato. E quem era a mão que estava lá pegando pão junto com Jesus? A mão era justamente a mão de Judas. Depois eu fui procurar entender um pouco mais e pesquisar isso, e eu descobri que na cultura dos judeus é um certo desrespeito se uma pessoa está com a mão na bandeja, na cumbuca, pegando alguma coisa, a outra mão se colocar junto, né? Então, o ato de Judas de estar ali junto com Jesus, tentando pegar alguma coisa, já indicaria um certo desrespeito, uma certa desonra por parte de Judas. O fato é que, aparentemente, no meio daquele burburinho, quem é que vai trair? Você viu o que Jesus falou? Parece que os discípulos, os apóstolos, não entenderam bem que Jesus estava indicando Judas como traidor. Jesus falou de forma um pouco codificada, né? Ele não falou: é Judas, é o que está metendo, e parece que os apóstolos não se atentaram nesse fato. Jesus, logo em seguida, logo depois disso, Jesus se dirige diretamente a Judas e fala: olha, o que você tem para fazer, vai e faz depressa. E Judas saiu da ceia para promover a entrega que ele já tinha combinado com o Sinédrio. Então, olha que coisa interessante. Até mesmo a traição está sob o controle absoluto de Jesus. Perceberam isso? O start vem de Jesus. É Jesus que vira para Pedro e fala assim: olha, o que você tem para fazer, vai lá e faz depressa, é agora, vai lá fazer. Então, até isso está sob o controle de Jesus. Judas sai e os discípulos notam uma ausência em algum momento da cerimônia. Até isso me ajuda a pensar que tem muito mais do que 12 pessoas no ambiente, porque eles não percebem de imediato. Mas quando eles se dão a falta de Judas, eles pensam que ele saiu para comprar alguma coisa, porque ele é o tesoureiro do grupo. Então, eles não sabem, eles continuam sem saber o que está para acontecer nos próximos momentos. Jesus, sim, continua tendo o controle absoluto de toda a história. E agora, na ausência de Judas, Jesus prossegue a ceia. Ele pega um pão, ele divide esse pão, ele distribui entre os apóstolos. Até aí tudo bem, tudo normal, mas ele acrescenta algo novo. Ele fala: olha, está vendo esse pão? Esse, na verdade, é o meu corpo. Novidade total. É o meu corpo que está sendo partido em favor de vocês. E em seguida Jesus pega o cálice de vinho, que era a bebida da época, né, era a bebida utilizada nas ceias.
Sempre tem alguém que vai me perguntar no final da aula, e esse vinho tinha álcool ou não tinha álcool, né? Ah, não sei, eu não estava lá para medir o teor alcoólico, né? Não sei. Mas o fato é que Jesus pega o cálice e ele fala, olha, esse cálice é o cálice da nova aliança. Essa bebida que está aqui é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Bebei dele todos. Pergunta? Rafael, você sabe dizer, fazer um comentário, com relação ao costume deles, era comum todos beberem do mesmo cálice? Ou você sabe dizer alguma detalhe disso? Não, eu acredito que não fosse comum isso não. Tá? Eu acredito que essa é uma novidade também. Tá? Jesus, então, ele convida todos a beberem no mesmo cálice dele. Tá? Então, todos participaram desse ato. É essa celebração que Jesus está fazendo que vai dar origem ao que os cristãos celebram como sacramento, né, ainda nos dias de hoje, que é a comunhão para os católicos e a Santa Ceia para os protestantes. Então, a origem está aí na última ceia. Jesus pediu que eles relembrassem, que eles repetissem com frequência esse ato em memória de Jesus, para se lembrarem desse acontecimento. O importante é isso que nós acabamos de falar. Daí, gente, o ser humano, que é muito complexo e que gosta de dividir, que gosta de inventar as coisas, né? Aí ele começa a brigar entre si, né? Em vez dele entender o ato, né, de Jesus está propondo uma aliança com os seus apóstolos ali. É isso. Aí se começa a discutir. Ah, mas os elementos ali, o pão e o vinho, são pão e vinho, ou depois de consagrados são sangue e carne de Jesus? Aí uma denominação cristã vai dizer, não, uma vez consagrados, os elementos se transformam, não é mais vinho, né? Na Eucaristia não tem lá o pão e não tem o vinho, tem sangue, né? E a carne de Cristo. Aí outra denominação vai dizer, não, foi simbólico. O que Jesus disse, como isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, é um simbolismo, é mais um símbolo de Jesus. Aí o que acontece? Começa a dividir, brigar. Vocês acreditam que ao longo da história teve rachas, teve mortes, teve perseguições, simplesmente porque as pessoas entendiam de forma divergente isso, ao invés de se concentrarem no que realmente, né, é importante nesse ato. Tá? Quer ver outra coisa histórica que aconteceu? Eu acho que sempre para tirar o foco do mais importante, ao longo da antiguidade, se criou uma lenda de que o cálice que Jesus usou na Santa Ceia, na última ceia, era um cálice com poderes miraculosos, que qualquer pessoa que encontrasse esse cálice, tocasse nesse cálice, seria curado de qualquer doença. E se deram, inclusive, um nome para o cálice. Qual que é o nome? O Santo Graal. Vocês já escutaram falar da lenda do Santo Graal, né? O Santo Graal, gente, virou uma febre entre os cristãos, uma febre em determinado momento da história, ao ponto de diversas pessoas darem sua vida para partirem em direção ao Oriente, a Jerusalém. Os cruzados, eles reviraram cada centímetro quadrado de Jerusalém, cada centímetro do subsolo de Jerusalém, em busca do Santo Graal. Diz a lenda, inclusive, que os cavaleiros da Ordem dos Templários teriam achado essa relíquia sagrada, né? O Santo Graal, possuidores de poderes mágicos, e que isso teria sido, inclusive, o grande sucesso da riqueza dos cavaleiros templários. Resultado de tudo isso, quer você acredite ou não, hoje, ano 2018 da história do mundo, existem não apenas um, mas 3 santos graus expostos ao redor do mundo,
todos eles apontados como o legítimo e o verdadeiro. Só por aí a gente já sabe que, né, não tem jeito de ser. Olha só, trouxe para vocês. O primeiro, o mais famoso santo graal de todos é esse que vocês estão vendo, né? Um objeto ricamente entalhado, né? Aparece inclusive Jesus e os 12 apóstolos estão entalhados nesse cálice, e ele está em exposição em Antioquia e é apresentado como o santo graal verdadeiro. Mas as pesquisas científicas descobriram que nem cálice ele não é. Ele era, na verdade, uma lâmpada de azeite, de óleo, né? E essa lâmpada certamente pertencia a um grupo cristão de muitos séculos depois que talhou motivos bíblicos, né, nessa lâmpada. Quer ver um outro santo graal impressionante? Esse está aí na cidade de Valença, salvo engano, na Espanha. Ele é um cálice poderosíssimo, vocês estão vendo? Ele tem alças de ouro, ele é cravado de pedras preciosas e ele é feito de uma pedra, ágata roxa. Então, é um cálice assim, de um rei, né? Tamanha a ostentação dessa obra de arte. E esse cálice, hoje, as pesquisas de datação revelaram que pelo menos as alças dele são da Idade Média. Então, não pode ter sido de maneira nenhuma o cálice que Jesus usou. O terceiro, também em exposição, na cidade de Gênova, Itália, nem cálice não se parece, né? É um prato, né? Um cristal verde, também é apontado lá na exposição como sendo o legítimo. Algum desses, gente, se parece com a cara de Jesus? Algum desses se parece? Vamos lembrar, a Santa Ceia, a última ceia, foi feita assim, de maneira bastante improvisada, de última hora, eles não tinham nem lugar para celebrar. Imagina se alguém mandou fabricar um cálice especial para aquela ocasião. Veja Jesus, um andarilho, né, que cruzava aquelas regiões, que acabou de se ajoelhar aos pés dos discípulos para lavar os pés dele, usando uma taça de ouro cheia de pedras preciosas. De forma nenhuma. Como é que era o cálice, se a gente pudesse achar ele? Como é que era o cálice que Jesus utilizou naquele dia? Com certeza, um cálice comum, do mesmo material que outros 500.000 que estavam sendo utilizados na mesma noite na cidade de Jerusalém. Feito de cerâmica ou de madeira, igualzinho a qualquer um outro. Qual que é a chance de alguém achar esse cálice 1000 anos depois? Nenhuma, né? Mas vejam como a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque nós somos tendenciosos a querer materializar a fé. Às vezes a gente olha para isso e fala, isso é besteira, mas num outro negócio a gente acaba sendo pego, né? Alguém me contou aí que está vindo para Ipatinga aí a exposição de uma relíquia sagrada, pertencente a Jesus. É verdade essa história? Está circulando aí, vai vir um sudário aí. Então vejam como às vezes a gente, né, acaba sendo pego por algumas coisas aí. Por quê? Por quê? Por debilidade da nossa fé mesmo. Porque nós não nos conformamos que fé é a convicção daquilo que não se vê. A gente quer ver, né? A gente quer tocar, e aí a gente deixa espaço para algumas pessoas, né, inventarem, criarem as coisas e a gente ser arredado por elas. Mas vamos continuar. Nós estamos lá na ceia, né? Agora, gente, depois de ter instituído essa celebração, que deveria ser repetida, Jesus tem alguns momentos de muita intimidade com seus discípulos, sabe? Ele dirige para eles palavras muito carinhosas. Jesus sabe que são os momentos derradeiros. Jesus fala para eles, olha, vocês foram muito amados, e eu agora estou indo, mas eu vou para preparar lugar para vocês. E tem mais, embora eu esteja indo, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar desamparados, eu vou enviar alguém para cuidar de vocês. Esse alguém se chama o Consolador,
O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Não se preocupem. Vocês vão viver dias difíceis, dias de perseguição. Vocês vão ser levados a tribunais. As pessoas vão odiar vocês por causa de mim. Mas não se preocupem. O Espírito Santo vai ensinar para vocês todas as coisas. Até o que vocês tiverem que falar, não se preocupem, não preparem discursos, não se estressem com isso, né? O Espírito Santo vai estar com vocês, ensinando vocês todas as coisas. E Jesus fala para eles o seguinte: olha, neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus fala uma coisa lindíssima que está escrito lá em João, fala: olha, deixo-vos a paz. Ou seja, eu estou indo, mas eu deixo para vocês como herança, como presente, a paz. Não é muito contraditório? Vocês não acham, não? Jesus acabou de falar: vocês vão ter aflições, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter tribulações. E Jesus fala: deixo-vos a paz. Não é contraditório, não? Vocês não acham que tem um choque de ideias aí, não? Acham ou não, gente? Estão caladinhos hoje, hein? Acham ou não, gente? Não é contraditório, não? Olha como é que Jesus complementa. Ele fala assim: deixo-vos a paz. Não a paz que o mundo prega, a paz que o mundo ensina. A paz que o mundo ensina é: se você não tem problema, você está em paz. Se você não está em guerra, você está em paz. Aí Jesus falou: a paz que eu vos dou não é como a do mundo. A paz de Jesus é uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, ela contraria toda a lógica. É uma paz que existe, mesmo que as coisas não estejam bem ao redor, mesmo que as coisas não estejam dando certo. Se você sente isso, isso é um presente de Deus. Foi Deus que deixou isso, né? E nós podemos nos apoderar dessa convicção. Veja que as palavras de Jesus para os apóstolos, naquele último momento, são palavras muito ternas, palavras de muito carinho. Agora Jesus vai orar com eles. É a última oração juntos, todos juntos. E essa oração vai ser conhecida como a oração sacerdotal. Nessa oração, Jesus pede para que Deus guarde e proteja aqueles que criam no nome dele. E Jesus pede que Deus proteja vocês também. Sabiam que nós estamos lá na oração que Jesus fez, a oração sacerdotal, porque Jesus pede por aqueles que irão crer. Ou seja, Jesus pede por todos aqueles que ao longo da história, no futuro, viriam a crer no nome dele. Eles oram, eles cantam e ali eles terminam a ceia, terminam esse momento e eles saem de Jerusalém em direção ao Monte das Oliveiras, onde eles pernoitam todos os dias dessa semana. Eu trouxe para vocês aí algumas fotos para vocês vislumbrarem, imaginarem aí como que é o chamado Jardim do Getsêmani, para onde eles foram logo após a ceia. Então, é no Monte das Oliveiras, na parte oriental. Vocês estão vendo aí uma vista mais geral e aqui abaixo à esquerda uma vista mais próxima. O Monte das Oliveiras era conhecido assim, ou Jardim das Oliveiras, porque haviam muitas oliveiras no local. Essas que vocês estão vendo são oliveiras centenárias, mas com certeza não são aquelas que existiam no lugar quando Jesus esteve lá com os apóstolos. Eu fico imaginando que eles se dirigiram para esse local, é noite completa, nós já estamos aí no final da quinta-feira, quase entrando na sexta-feira, a escuridão é total, e eles vão para aí para repousar antes do dia seguinte. Mas o detalhe é que Jesus não vai dormir, Jesus vai orar. E ele pede para 3 discípulos que orem com ele. Ele pede para Pedro, Tiago e João que fiquem junto dele. É curioso porque a gente vê em vários momentos Jesus pedindo para os discípulos se afastarem para que ele fique a sós com Deus. Mas agora é o contrário. Jesus quer que esses 3 estejam junto com ele, estejam orando com ele. Jesus já
prevê o que vai acontecer nas próximas horas. Jesus está antecedendo, né, o grande sofrimento que ele vai passar. Na cabeça dele, gente, já passam cenas da tortura, dos chicotes, da prisão, dos soldados. Está a algumas horas de acontecer. Jesus sabe que está muito próximo. Jesus começa a sofrer muito. Tem uma grande agonia no coração de Jesus nesse momento. A agonia é tão grande, que em meio à oração, o seu rosto está molhado, mas não é de suor. São gotas de sangue que saem dos seus poros da pele. Isso é um milagre? Isso é um milagre? Não. Nós temos alguns médicos aí. Isso é um fenômeno físico conhecido pela medicina hoje. Tem até nome, chama hematidrose. O que é a hematidrose? É um fenômeno raríssimo que pode acontecer quando uma pessoa, num estado físico extremamente debilitado, num estado moral muito abalado, é tomada de uma emoção muito grande, ou um medo muito grande. Então, se soma esse quadro físico, psicológico, moral, né, essa emoção muito forte, algumas veias finíssimas do tecido capilar, elas rebentam, veias que ficam próximo das glândulas sudoríparas, e então dos poros sai esse sangue, né? Em vez de sair suor, sai esse sangue. Esse é o momento que Jesus está vivendo. Gente, a agonia é tão grande, que ele ora a Deus, fala: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus está se referindo? À morte de cruz. Se for possível, passa de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Então, mesmo naquele momento terrível, né, mesmo que aquela já não fosse mais a vontade física, a vontade humana dele, Jesus ainda se coloca em submissão para que fosse feita a vontade de Deus. Jesus se aproxima dos 3 discípulos e ele encontra eles dormindo. E Jesus acorda eles: gente, eu preciso de vocês, estejam junto comigo. Jesus estava precisando de ombro mesmo, estava precisando de companhia, gente que lutasse com ele, que estivesse lado a lado no momento desse sofrimento. E ele sai para orar. E quando ele retorna, ele encontra os discípulos de novo, os 3, dormindo. Que coisa, né? Numa terceira vez, Jesus volta e os encontra dormindo. Agora, nessa terceira vez, Jesus já acorda eles, já sacode eles, já é aí o início da sexta-feira, madrugada de sexta-feira. Jesus sacode eles, fala: vocês não conseguem orar, vocês não podem orar comigo, acordem, porque é chegada a hora, estão aí. E quando Jesus acorda os discípulos, eles começam a perceber que a escuridão daquela madrugada, a escuridão daquele jardim, começa a se dissolver. Alguns passos eles escutam, algum barulho, tem gente vindo, talvez estejam carregando lampiões, porque eles começam a perceber alguma luz, e quando eles se dão conta, eles estão cercados ali naquele jardim. Uma tropa de soldados do Sinédrio carregando porretes, espadas. À frente desses soldados está Judas Iscariotes. Judas agora se aproxima. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles foram acordados no meio da madrugada. Eles estão espantados com tantos soldados. Judas se aproxima de Jesus e Judas sela a traição com um beijo. O famoso beijo da traição, que Caravaggio
tão bem representou, né, nessa obra, o beijo de Judas, de Caravaggio. Você está vendo aí os soldados chegando e Judas, os olhos esbugalhados, a testa franzida, no meio do tumulto ali, ele se aproxima de Jesus e beija a face de Jesus. Fantástica a pintura, né? Caravaggio vai nos acompanhar agora, daqui para o nosso final do curso. Todas as aulas, vou trazer várias telas, porque Caravaggio, esse pintor italiano, foi o que melhor reproduziu os acontecimentos finais da vida de Jesus. Ele é dono de uma técnica assim, inédita, ninguém pinta igual Caravaggio. Ele consegue pintar cenas que aconteceram no escuro. Você olhando, você percebe que essa cena aconteceu à noite, que está tudo escuro. Como é que ele faz isso? Como é que Caravaggio faz isso? Ele usa um recurso que ele desenvolveu de luz e sombras. Ele consegue projetar luz só naquilo que ele está querendo chamar a atenção. O resto gravita na penumbra, né? Esse recurso é chamado de tenebrismo, vem de trevas. Então, veja, ele é um precursor da fotografia de estúdio, né, gente? Só em estúdio que se consegue fazer isso. Escurecer todo o ambiente e jogar focos de luz só no rosto e onde você quer ver. Então, olha o que está sendo iluminado. Você vê a armadura dos soldados brilhando, né? E o feixe de luz está concentrado no rosto de Jesus e no rosto do traidor, né? Cravando ali o momento exato do beijo. Por que o beijo? Por que o beijo? Será que Judas queria dissimular? Será que ele não queria que os outros percebessem que ele estava traindo? É uma possibilidade, né? Mas eu vejo aí o código para os soldados. Vamos pensar que os soldados não conhecem Jesus. Os soldados são soldados do Sinédrio, soldados que ficam em Jerusalém. Durante todo o ministério de Jesus, ele esteve aonde? Na Galileia. É provável que esses soldados nunca tivessem visto Jesus. Já tivessem ouvido falar, mas não saibam quem ele é. No meio de todos os homens, no escuro da noite, no jardim, entre as árvores, Judas combinou uma senha. O homem que eu beijar, esse é aquele que vocês devem prender. Esse é Jesus, tá? Gente, que cena incrível. Quando Judas se aproxima de Jesus para beijá-lo, Jesus, sabendo de tudo, Jesus vira para ele e fala assim: amigo, o que te traz aqui? Jesus sabia exatamente o que trazia ele. Jesus não intercede por si, Jesus não tenta fugir, Jesus não inventa uma desculpa, ele não usa o seu poder para fazer todos aqueles soldados desmaiarem naquele momento. Jesus apenas intercede pelos outros apóstolos, para que deixassem eles irem, para que soltassem eles, né? E assim acontece. Eles se concentram em Jesus. E agora, em poucos instantes, aqueles que eram os grandes amigos, aqueles que estiveram juntos, aquele como Pedro, que algumas horas antes, na última ceia, lá dentro de Jerusalém, tinha dito para Jesus: eu não vou te negar nunca. Se for preciso, eu vou até a morte com você, mas eu não te abandono. Todos eles, em frações de segundo, deram linha na pipa. Um a um, desapareceram, sumiram no meio da escuridão. Atrás de cada árvore, Jesus estava completamente só. Agora é Jesus e os soldados, e mais ninguém. Curiosamente, o evangelista Marcos, não sei se vocês já acharam isso lá, fala que um homem seguiu Jesus. Fala, inclusive, que ele estava nu, enrolado só em um lençol. É um detalhe curioso isso, só Marcos que fala isso. Já viu isso lá? E aí esse homem parece que ainda tentou ir, os soldados levando Jesus de volta para dentro de Jerusalém. Esse homem tenta seguir os soldados veem que estão sendo seguidos, eles vão lá e mete a mão nesse homem, seguram ele pelo lençol. E na hora que eles seguram ele pelo lençol, o homem se desembaraça do lençol e esse homem sai correndo pelado, né? Curiosa essa citação, só isso. A gente não sabe quem é, o nome, de onde que veio, por quê, qual que é o propósito dessa história, né? Mas como não existe nada sem propósito,
eu vou dar para vocês uma teoria aqui interessante. Lembram quando a gente viu aqui a obra de Michelangelo, lá na Capela Sistina, que ele pintou o seu rosto lá no juízo final, naquela pele lá? Então, todo grande autor, escritor, pintor, ele dá um jeito de se colocar na obra, não é? E Marcos, o evangelista Marcos, ele é um cara muito desconhecido, a gente sabe muito pouco sobre a história dele, de onde que vem, para onde que vai, como é que ele conheceu a história de Jesus, né? E aí alguns estudiosos falam, olha Marcos aí, o único evangelista que conta sobre o homem nu, olha ele se colocando aí, disfarçadamente na história. Então alguns estudiosos vão falar, o homem que seguiu Jesus lá é o próprio Marcos, né? Que não falou, sou eu, mas se colocou lá no cantinho da obra, né? Um detalhe. Agora, nas próximas horas, para ser mais preciso, eu acredito que nas próximas 9 horas, Jesus vai passar por tudo aquilo que a gente chama de o julgamento. E, na verdade, não foi o julgamento, mas os julgamentos. Nas próximas horas, Jesus vai passar por pelo menos 5 interrogatórios, tá bom? Então acompanhem comigo aqui para vocês entenderem como é que foi o julgamento de Cristo. Primeiro, os soldados levam Jesus para dentro de Jerusalém, para a casa de Anás. Quem é Anás? Anás, ele é ex-sumo sacerdote e sogro do sumo sacerdote atual, o Caifás, aquele que tramou a morte de Jesus depois da ressurreição de Lázaro. Então, a gente sabe que, por esse episódio, que Anás, apesar de não ser mais o sumo sacerdote, ele é alguém muito influente ainda. Ele tem o poder, né? Ele é a pessoa que exerce a autoridade. Jesus é levado primeiro para a casa de Anás, de madrugadinha. E quando chega lá, Anás começa o primeiro interrogatório a Jesus. A primeira pergunta para Jesus é, me fala, olha, uma pergunta até assim, tranquila, né? Para soltar a língua de Jesus. Me fala um pouquinho sobre o seu ensino. O que é que você anda falando, ensinando para as pessoas aí? Aí Jesus fala para ele o seguinte, Jesus responde, olha, eu ensinei à luz do dia. Quem quis me escutar, pôde. Agora, no calar da noite, né, em secreto, você quer que eu te conte alguma coisa? Você acha que a resposta de Jesus para Anás foi uma resposta assim, gentil, educada, ou foi uma resposta assim, meio áspera, se dirigindo à autoridade que o julgava? O que vocês acham? Foi um pouco áspera, né? O soldado que estava do lado de Jesus também achou a resposta desaforada e pá! Já deu nele uma bufetada. Então, foi a primeira agressão física que Jesus sofreu já no início do julgamento na casa de Anás. Daí por diante, Jesus fecha a boca e ele não vai falar mais nada com Anás. De forma que Anás encaminha Jesus para a casa do sumo sacerdote atual, o Caifás. Quando os soldados chegam com Jesus na casa de Caifás, ali já está reunido todo o sinédrio e os principais sacerdotes. Quem lembra quantas pessoas compunham o sinédrio? 70 pessoas. Os principais sacerdotes eram 24, todos os que já haviam sido sumos sacerdotes. Mais os representantes das classes sacerdotais. Portanto, quantas pessoas que já tem na casa de Caifás, esperando para julgar Jesus? Mais de 90 pessoas, talvez mais de 100 pessoas, ou seja, o circo está armado, o tribunal já está em funcionamento. Eu pergunto para vocês, teria jeito de articular todo esse pessoal durante a madrugada? Mais de 100 pessoas para participar desse julgamento? Como então que já está todo mundo lá esperando Jesus? Como? A não ser por um fato, eles já estão se organizando desde a noite de quinta-feira, quando Pedro saiu da ceia.
eles já estão, quando Judas saiu da ceia, obrigado, eles já estão se organizando, preparando a chegada de Jesus para o julgamento. Está fazendo muito frio em Jerusalém. João registra isso, que era uma noite muito fria. Dentro do local apropriado, eles começam o interrogatório para Jesus. Começam a interrogar Jesus. Do lado de fora, alguns soldados se esquentam na beirada de uma fogueira. Sorrateiramente, aquele apóstolo super corajoso de Jesus, aquele que falou, se precisar ir até a morte eu vou, mas eu não te abandono. Ele entrou disfarçadamente no meio das pessoas, que já são muitas, como eu mostrei para vocês, e ele está ali no meio dos soldados, ali no meio da fogueira, ali se esquentando com os outros, tentando sondar para ver o que vai acontecer com Jesus. É Pedro, que está ali, tá? E o julgamento lá dentro comendo solta. Algumas testemunhas foram convocadas, nós temos os advogados aí de última hora, né, que poderiam ter feito a defesa de Jesus, mas não. Ninguém se levanta para promover a defesa de Jesus. As testemunhas parecem que estão meio perdidas, sabe? Os nossos juristas aqui, elas não sabem muito bem sobre o que acusar Jesus. Vai acusar de quê? Uma testemunha falou assim, eu ouvi ele falando que destrói o templo e em 3 dias reconstrói. Muito fraco, não tinha alguma coisa com consistência. O tempo está passando. E eles estão apertados, porque o julgamento é de carta marcada. Eles sabem o que querem, eles querem condenar Jesus, só que eles precisam de alguma pegada para dar alguma legitimidade para o julgamento, só que eles não encontram nada. E conforme o tempo vai passando, Caifás meio que desespera. Ele toma a dianteira do julgamento e ele se dirige diretamente para Jesus. Jesus, fala logo, né? Fala, você é o Cristo? É ou não é? E ele ainda fala assim, conjuro-te pelo Deus vivo, que você fale se você é o Cristo. Gente, Jesus estava calado até agora. Jesus não precisava falar nada. E se Jesus não falasse nada, dificilmente eles teriam como condená-lo aqui, porque as provas eram muito, muito frágeis. Mas nessa hora que Caifás fala, conjuro-te, fala, você é o Cristo, Jesus fala para ele, é você que está afirmando, você mesmo está dizendo. E eu digo mais, a partir desse momento vocês vão ver o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso. Naquela hora, o tribunal pegou fogo. Imagina, culpado. Não precisam de testemunha nenhuma mais. O julgamento estava dissolvido. Jesus acabava de confessar. Confessou o crime que eles estavam querendo pegar. O que Jesus confessou? Confessou, segundo eles, que era um blasfemo, que se fazia igual a Deus. Nessa hora, eles já vendam Jesus. Eles já começam a chutá-lo, cuspí-lo, socá-lo. Alguns engraçadinhos, Jesus estando de olhos vendados, ainda falava, vai, você não é profeta? Diz quem que te chutou. Diz aí quem que te cuspiu. Nessa hora, eles já começam todo um procedimento de escarnecer e humilhar Jesus. Do lado de fora, lá perto da fogueira, alguém se aproxima de Pedro e fala assim, engraçado, eu acho que eu já te vi em algum lugar. Sua fisionomia não me é estranha, você vem sempre aqui. Você não é um dos que andava com Jesus? Quem? Eu? Não, de forma alguma, você tá me confundindo. Mais alguns minutos depois, e uma segunda pessoa. Engraçado, eu acho que te vi em algum lugar. Você não é do grupo de Jesus? Quem? Eu? De maneira nenhuma, não sou de grupo nenhum, não, só estou aqui me esquentando aqui. E, por fim, uma serva da casa, preste atenção nesse detalhe, uma serva da casa de Caifás. Ela se aproxima, talvez ela tenha escutado Pedro falar alguma coisa, e ela falou assim, não, com certeza você é do grupo de Jesus, sim, porque até o seu modo de falar te condena.
Um detalhe curioso aí, os galileus, eles eram considerados caipiras, eles eram uns mineirão da época lá, né? Eles tinham um jeito de falar diferente, meio roceiro, sabe, seu uai? E então, quando ela fala o seu jeito de falar, provavelmente ela está se referindo a um sotaque, a um modismo de Pedro, mostrando que ele era galileu, né? E quando ela fala isso, Pedro fala, que isso, mulher? Para com isso, eu nunca vi Jesus, eu não sei quem é, eu não tenho nada a ver com esse Jesus, me deixa livre desse negócio de Jesus. E na hora que Pedro nega Jesus, então, o galo canta. Que horas que eram? Já parou para se perguntar isso? Que horas que eram? Que horas que eram? 3 da manhã? 5 da manhã? Que horas que era? 3 da manhã? Contar um negócio para vocês. Vocês estão com tempo, né? Estão com tempo para escutar minhas histórias, né? Uma vez eu estava preparando essa aula, para dar essa aula. Eu ia dar ela num domingo de manhã. E eu tinha ido para a roça, dos avós da minha esposa, e a gente ia dormir lá, e eu resolvi que ia acordar cedinho, né, clareando o dia, e eu ia viajar de Vargem Alegre para vir dar aula aqui no domingo. Está aqui o meu sogro e minha sogra que vão entender bem essa história. E eu, à noite, antes de deitar, como professor muito zeloso, né, e atencioso, gosto de cuidar bem dos meus alunos. Sua barba está bonita hoje. Eu, ali, antes de deitar, estava com minhas folhas e minhas anotações, e eu fiquei lendo essa história, Jesus sendo preso, aquele tumulto, e Pedro lá negando a Jesus. E sabe quando a gente lê um negócio antes de dormir? Não parece que a cabeça da gente não para? Fica aquele negócio rodando ali, você dorme, você continua pensando, meio que sonhando aquele negócio. E eu dormi, e meio que dormindo, meio que meu cérebro, eu estava no julgamento de Jesus. E eu estava lá vendo toda a cena, aquela confusão, e Pedro, e eu dormindo lá, e preocupado e tal, e de repente o galo canta. Nossa, eu acordei assustado assim, e o galo canta, e comigo acordado. Eu não estava mais sonhando, o galo estava cantando mesmo lá na roça, né? E aí eu tive Você já percebeu que tem um indicativo de hora aí, quando fala que o galo canta, tem um indicativo de hora. Eu fiquei doido para clarear, e eu levantar, e eu corri, então, no vô da minha esposa, né, um senhor de 80 e poucos anos, criado lá na roça o tempo todo, e eu perguntei para ele. Primeira coisa, antes da bom dia, que horas que o galo canta? Né? Eu acho que deve ter ficado assustado com a pergunta, né? Que horas que o galo canta, seu Jadico? Aí ele falou assim, tem galo que é doido, né? Entenderam? Os cruzeirenses riram aí, né? Tem galo que é doido, mas o galo certo, né? O galo bom das ideias, ele canta às 5 horas da manhã. Era 5 horas da manhã quando eu ouvi o galo cantar, né? Então eu tenho um indício aqui que o julgamento de Jesus está terminando às 5 horas da manhã. Eles pegam Jesus agora e levam Jesus para a casa da autoridade romana. Nós já estamos aqui, então já passamos por um segundo interrogatório e já estamos aqui direcionando para o terceiro interrogatório. Por que eles precisam levar, se eles já sentenciaram Jesus, por que eles precisam levar para uma autoridade romana? Porque o território está sob jurisdição romana, os judeus podem julgar as pessoas, mas não podem executar a pena capital. Então, eles podem prender, podem aplicar outras penas, mas a pena de morte, só os romanos poderiam aplicar. E é essa pena que eles querem para Jesus, as autoridades do Sinédrio. Eles levam Jesus para o governador da Judéia, chamado de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos hoje é um personagem não apenas histórico, como um personagem cuja existência foi comprovada pela arqueologia. Olha que bacana, um personagem bíblico que algumas pessoas até olham e falam assim, nossa, que coisa estranha, esse governador romano que lava a mão, que não tem coragem de assumir a responsabilidade. Será que ele existiu?
foi achado na cidade de Cesareia de Filipe, a Cesareia Marítima, desculpa, a cidade onde ficava a administração romana, foi achada uma pedra que era uma espécie de plaquinha comemorativa. Ela tem 60 centímetros por 91, e essa pedra tem uma inscrição, e essa inscrição diz: Tiberium, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Olha que interessante. Hoje, quando os nossos governantes inauguram uma obra pública, um estádio, eles não fazem uma plaquinha lá com o nome do local e dizendo quem foi que fez? Essa pedra foi achada num anfiteatro. Então, hoje nós sabemos que o anfiteatro chamava Tiberium, em homenagem ao imperador romano Tibério César. Quem que fez? O administrador Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Então, a arqueologia comprovando a veracidade histórica de um personagem mencionado na Bíblia. Quando chega na casa de Pilatos, você vai observar que a acusação que eles têm para fazer a respeito de Jesus já mudou no meio do caminho. Eles condenaram Jesus por causa de quê? Lembra? Quem lembra? Por que Jesus foi condenado lá na casa de Caifás? Por blasfêmia. Blasfêmia é um pecado muito sério para o judeu, mas para o romano, o que significa? Eles chegaram lá e falaram: ele disse que é igual a Deus. Deixa ele, né? Então, eles mudaram no meio do caminho, eles mudaram a acusação. Olha que interessante, eles chegam para Pôncio Pilatos e falam: esse homem aqui está se dizendo rei da Judéia. Agora eles têm uma acusação política, uma acusação de um crime grave, um crime de lesa majestade. É como se Jesus estivesse querendo usurpar o trono ou do imperador ou do próprio Pôncio Pilatos. Agora, Pôncio Pilatos, então, ele vai interrogar Jesus. Já é o terceiro interrogatório. E Pôncio Pilatos fala: que negócio é esse? Você é o rei? Você é o rei dos judeus? E Jesus fala: sou o rei dos judeus. Mas o meu reino não é desse mundo. Lembram da aula das parábolas sobre o reino de Deus? Meu reino não é visível. Aí Pilatos fala: agora sim, por que você não disse logo? Chamou os judeus e falou assim: solta esse homem, o reino dele não é desse mundo. E os judeus: não, você está doido, não soltar esse homem de jeito nenhum, ele está se fazendo rei. Quem está se fazendo rei é inimigo de César. Se você soltar esse homem, você também é inimigo de César. Olha aqui a jogada. Pôncio Pilatos, ele é governador, a gente vai saber isso através do historiador Flávio Josefo. Ele governa a Judéia há pouco tempo. Ele ainda é inexperiente no cargo, ele teve muitos problemas, teve muitos conflitos, rebeliões. E agora, quando eles falam: olha, é você que vai dançar aí, porque você também está contra o imperador, ele logo percebe que as autoridades estão dispostas a levar aquele caso até Roma. Ele agora fica inseguro. E Pilatos fala: vamos fazer o seguinte, vamos bater nele, a gente castiga ele, tortura ele e solta. Não, de jeito nenhum, esse homem é um tumultuador. Desde lá da Galileia, que ele vem descendo e dizendo que é o rei dos judeus. Aí Pilatos teve a ideia: o que vocês falou? Desde a Galileia? Eu não sou governador da Galileia. Pronto, eu não tenho que julgar. Manda ele para Herodes Antipas. Tudo isso de madrugada, está percebendo? Agora já são que horas? 6 e pouca da manhã ainda. Algumas pessoas perguntam: como é que ele pôde ter andado tanto em tão pouco intervalo de tempo? A arqueologia descobriu em Jerusalém, próximo da Fortaleza Antônia, um bairro da aristocracia sacerdotal. Então, o sumo sacerdote, o ex-sumo sacerdote, os principais sacerdotes, eles moravam todos próximos nesse bairro, próximo da Fortaleza Antônia. Então, isso pode ter acontecido tranquilamente no intervalo de algumas horas durante a madrugada, não tem nenhum obstáculo para isso. E Jesus é levado, então, agora para Herodes Antipas, e já é o 4º interrogatório de Jesus nessa madrugada. Herodes Antipas era doido de vontade de conhecer Jesus, porque ele era o governador da Galileia, onde Jesus viveu, fez milagres, ensinou.
Ele tinha escutado falar muita coisa sobre Jesus, mas ele nunca tinha visto um milagre de Jesus. Na hora que chega Jesus ali de madrugada para ser julgado por ele, ele pensou, pronto, agora eu vou conhecer esse tal de Jesus, né? Eu vou ver, deve ser muito poderoso, deve ter um carisma incrível. E Jesus chega, gente, humilhado já. Jesus chega já abatido. Mas, acima de tudo, Jesus chega calado para se cumprir uma daquelas profecias que a gente viu na primeira aula, que ele seria levado como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriria a sua boca. E Herodes, então, ele tenta, de tudo quanto é maneira, fazer Jesus falar. Ele pergunta para Jesus, ele provoca Jesus, ele puxa assunto com Jesus, e Jesus, o tempo todo, calado. No final daqueles minutos, né, que foi um interrogatório unilateral, só uma pessoa falou, Herodes despreza Jesus no seu coração. Sabe o que é desprezar Jesus no coração? É quando você vira e fala assim, esse aí que é Jesus? É isso aí? As pessoas falavam tanto, né? É isso? Foi o que Herodes fez. Herodes colocou um manto real sobre Jesus, né? E mandou devolver ele para Pilatos. O manto é um deboche, está entendendo? É esse aí que é o rei? Põe nele o manto, então. E agora a gente percebe que a estratégia de Pilatos não deu certo. Pilatos quis se livrar do prisioneiro, de ter que julgar Jesus. Mas Herodes devolve o prisioneiro para Pilatos. E aí nós vamos começar a fase final do julgamento, o último interrogatório. Eu estou fazendo as minhas contas aqui, eu acho que já é por volta de 8 horas da manhã, já clareou o dia, as pessoas estão acordando em Jerusalém. Lembra que a última noite foi longa, foi a noite de quinta-feira, a noite de ceia, da Páscoa, o pessoal foi dormir tarde, tomou o vinhozinho, ficou alegre, dançou. Jerusalém está começando a despertar os primeiros sons. Algumas pessoas estão abrindo a janela e estão percebendo que tem um tumulto diferente ali. Algumas pessoas vão se aglomerando na frente da casa de Pilatos. Agora, os soldados voltam com Jesus para Pilatos. E Pilatos pensa, nossa, vai sobrar para mim. E Pilatos interroga ele mais uma vez e propõe para os judeus, olha, vamos soltar. Os judeus, não tem jeito nenhum, não tem jeito de soltar esse homem, não. E Pilatos agora vai ficar agoniado. Se ele já não tinha convicção de que deveria condenar Jesus, ele recebe um recado. Ele recebe um recado da mulher dele. A gente não sabe o nome dela pelos evangelhos canônicos, mas um evangelho apócrifo diz que ela é Cláudia Prócula, neta do imperador, a esposa dele. E o recado que ela dá para ele é assim, Pilatos, eu sonhei com a inocência desse homem que você está aí diante dele julgando. Sonhei essa noite. Não mexe com esse homem. Não mexe com esse homem. Está entendendo o recado direto? E quando mulher fala, né? Algumas mulheres até acreditam que tem um super sentido e às vezes a gente fica até desconfiando, né? Naquela noite, gente, ou naquela madrugada, início de manhã, ela sonhou que Jesus estava sendo julgado. E quando ela acorda, ela percebe que não era um sonho comum. Estava acontecendo o que ela estava sonhando. Ela descobre que o seu marido já está lá, naquele início de manhã, envolvido com esse julgamento. Então, Herodes tem todos os motivos agora para não se envolver com isso, gente. Ele não tem convicção da culpa, Pilatos. Ele não tem convicção da culpa, Ana. E, acima de tudo, Graça, ele tem uma revelação divina a respeito da inocência, ou seja, ele é o cara certo, ele tem o poder para decidir. Mas, tendo a faca e o queijo na mão, Pilatos agora resolve uma estratégia. Quando o homem não segue os conselhos de mulher e resolve, eu tenho uma ideia aqui que vai resolver o problema. Qual que é a ideia de Pilatos? Eu tenho um preso aí, chamado Barrabás.
nós estamos na Páscoa. O que eu vou fazer? Ideia brilhante. Eu apresento Barrabás para a multidão e apresento Jesus e falo, olha, eu estou muito bonzinho porque é Páscoa, eu vou liberar um dos dois. Quem vocês querem que eu solte? Aí eu fico de bem com todo mundo. Escuto a multidão, os líderes não vão poder ficar contra mim, porque foi o povo que pediu, né? Ah, mas a estratégia dele... Barrabás não era um banguela, vesgo, feioso, um bandido comum igual a gente vê nos filmes. Já assistiu algum filme? Barrabás sempre é retratado dessa maneira, né? Barrabás não era um preso comum. Barrabás era um preso político. Ele havia sido um dos líderes de uma rebelião contra Roma. E nessa rebelião, ele tinha matado um soldado romano. Ou seja, Barrabás tinha feito o que a população esperava que Jesus fizesse, se rebelar contra Roma. Barrabás não era um qualquer. Mas tem mais um detalhe que talvez Pilatos não tenha dimensionado. Quem é que estava na frente da casa dele na hora do julgamento? Quem que era a população que estava envolvida? Quem que era? Era a população normal de Jerusalém? Era a população que, há uma semana atrás, no domingo de Ramos, saudou Jesus, falou, ó, bendito o rei que vem, hosana ao rei. Eram esses? O povo comum, gente, ele é desorganizado, infelizmente. Nós somos desorganizados. Quem estava na frente da casa de Pilatos eram quem? Eram os politizados. Eram os associados ao Sinédrio, eram os coligados às principais autoridades, eram os correligionários, eram o povo do mesmo partido, eram aqueles que desde a noite anterior já estavam mobilizados com o julgamento. Infelizmente, a população civil desorganizada está sempre ausente nos momentos históricos cruciais. Quando Barrabás pergunta, vocês querem que eu solte? Quando Pilatos pergunta, vocês querem que eu solte Barrabás ou que eu solte Jesus, chamado Cristo? Ali no meio do povo, tinha um ali que tinha acabado de acordar e tal, e que gostava de Jesus. E ele gritou assim, solta Jesus, baixinho. E logo ele percebeu que a voz dele era minoria. E quando ele percebeu que a voz dele era minoria, ele resolveu ficar calado. Um pensador já disse, o que mais incomoda não é a voz dos maus, mas o silêncio dos bons. A voz que predominou às 4h da manhã, às 9h da manhã, o grito que predominou foi, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Pilatos ainda tentou uma escapatória. O que eu vou fazer com esse Jesus? Na expectativa de que alguém gritasse, tortura ele, chicoteia ele. Mas o povo grita, crucifica, 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 crucifica. Na próxima aula, nós vamos ver o que acontece depois desse grito, tá bom?